de uma pergunta que me fizeram pela rede social. E essa pessoa me perguntou: meu pastor me estrupou, missionário Ripari, o que eu devo fazer? Olha, que fique bem claro que a Bíblia orienta que nós temos que perdoar. Então, o que eu aconselhei essa pessoa foi que ela deveria perdoá-lo e denunciá-lo na delegacia mais próxima. A Bíblia orienta, Mateus 5, amar os que te odeiam, e no versículo 44, Jesus diz: amai vossos inimigos. Precisa, sim, perdoar, mas precisa denunciar. Por quê? Porque senão haverá incidência. E as incidências acontecem porque as pessoas não denunciam. Deixa eu explicar uma coisa para você. É muito comum, nessa época que nós estamos vivendo, época de pandemia, esses casos acontecer de estupro dentro da casa. O estupro é muito comum dentro das casas nessa época. São muitas pessoas que nos procuram e falam a respeito desse assunto. Assim como é muito comum, não só na igreja, como em outros lugares, pessoas usarem de poder, da sua influência, para poder cometer esse ato criminoso. Nós precisamos então analisar 2 pontos, nós que somos cristãos. 2 pontos importantes, 2 pontos fundamentais. Vamos ver primeiro pela Bíblia. A Bíblia diz assim, Mateus 5, a partir do versículo 43, do 43 ao 48. O título é Ame os que te odeiam. Então começa assim no versículo 43. Palavra escrita de Deus. Bíblia, tradução King James atualizada. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, Jesus falando, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, pois Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? Não agem os gentios também desta maneira? Assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Isso Bíblia. Isso lendo Bíblia. É o primeiro ponto fundamental. Perdoai. Foi perguntado uma vez para Jesus: e quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes 7. É lógico que você não vai permitir, presta atenção em nome de Jesus Cristo, não vai permitir que aconteçam essas incidências a um ponto de você ter que perdoar 70 vezes. Não há necessidade. Porque você não precisa deixar chegar ao ponto de ser abusado ou abusada 70 vezes. Às vezes a pessoa acha que ser cristão é ser uma pessoa que fica com a mãozinha junta, cabeça baixa, como se fosse um tonto, um ignorante.
uma pessoa que não sabe de nada, com tanta tecnologia que você pode buscar informações. O estupro é crime. E você, como filho de Deus, não pode aceitar isso. Você tem que perdoar? Sim. Sim, você tem que perdoar. Não é porque eu quero, é porque Jesus orienta que assim nós devemos fazer. Mas você tem que denunciar também. Porque o estupro é considerado um dos crimes mais violentos, sendo considerado um crime hediondo. E eu pesquisei na internet, porque eu também não sabia. O que quer dizer hediondo? O que quer dizer hediondo? Quer dizer que é um crime que causa horror. Hediondo é um crime que causa... é um crime horrível, repulsivo, um crime pavoroso, um crime que provoca reação de grande indignação moral. Atualmente, a pena no Brasil por estupro é de 6 a 10 anos de reclusão. Está no artigo 213 do Código Penal. Missionário, eu fico pensando assim, né? Porque, no meu caso, eu sou de uma igreja aí, e aconteceu comigo que o pastor me estrupou. Sim, acontece em vários segmentos também, na casa, o tio, às vezes o padrasto. Eu entendo o que você está falando. E a pessoa conversando comigo disse, mas você tem que entender, se eu denuncio, fica aquele comentário, missionário, e eles vão comentar na igreja, eles vão comentar também na vizinhança, na rua, e vai ficar mal para mim. É por isso que há incidência, porque as pessoas não denunciam, e o criminoso que cometeu o ato do estupro, ele continua fazendo porque ele viu que não deu em nada. Missionário, mas o meu pastor é um homem de Deus. Não, na verdade não é, tá? Se fosse, ele não faria o que fez com você. O meu padrasto me ama. Não, não ama não. Se ele amasse, ele não faria o que fez com você. Você está entendendo? Mas ele vai ficar preso. Sim, é bom, porque aí fica refletindo lá, durante 10 anos, no que de errado fez. Se você não denuncia, se a pessoa não vai presa, ela continua na sua incidência, fazendo a mesma coisa. Ele viu que não vai dar em nada. Não tem importância que o vizinho vai falar. Não tem importância que a igreja vai comentar. O que a gente precisa é dar um basta nisso. Estupro não deve fazer parte da vida de um cristão. Mas é um primo meu. Não interessa quem é. Você tem que denunciar. Pode ser seu padrasto, seu pai, seu primo, seu vizinho, seu pastor, o diácono, seja lá quem foi. Você tem que denunciar. E essa pessoa conversando comigo pela rede social disse, missionário, eu acredito que Deus proverá. Sim, já proveu, faz muito tempo. Ou você acha que a lei Maria da Penha é do diabo? Não, é de Deus. Procura estudar e ler por que surgiu a lei Maria da Penha. Era uma pessoa em que apanhava do marido, ela ia e denunciava, e não tinha retorno, não tinha uma assistência sobre as suas reclamações. Ela ia
denunciava de novo, e ele continuava batendo nela, espancando ela, a um ponto que ela ficou numa cadeira de roda. Aí ela buscou recursos fora do Brasil. Gritou: olha o que está acontecendo comigo. E outras organizações se interessaram, a um ponto que foi criado essa lei Maria da Penha, com base no sofrimento dessa mulher. Precisou ela passar por isso, precisou ela denunciar, não ter atenção, porque não deram atenção para ela. Hoje é completamente diferente a situação, para beneficiar outras pessoas. Se você não denunciar a pessoa que te extirpou, ele vai abusar da sua amiga, da sua vizinha, dos membros da igreja, dos outros funcionários, e vai ficar por isso mesmo. Você está entendendo? Depois não adianta, sabe, aparecer uma reportagem na televisão: fulano foi preso. Fulano foi preso porque estrupou uma jovem. E aí começa todo mundo ligar na emissora de televisão: eu também fui estrupada por esse homem canalha, esse homem horror, esse homem maligno. Aí liga outra pessoa e a televisão anuncia: no caso do estupro que anunciamos ontem, mais de 45 pessoas ligaram na emissora denunciando abuso desse homem contra essas pessoas. São elas, fulana, beltrana, cicrana. Que absurdo! Era só interromper na primeira. Houve estupro, você denuncia e a coisa é interrompida. Porque você pode, por influência da mídia, ser um desses tipos de pessoa que acha que a lei não funciona. Se assim você pensa, você está errado. A lei funciona. Funciona e funciona muito bem. Você pode confiar sim. A lei Maria da Penha funciona. E não vai ficar fácil, mole para essa pessoa que estrupou você. Denuncia. Mas eu sou cristão, eu também sou. Eu sou missionário itinerante, eu prego o Evangelho, palavra escrita de Deus há 23 anos. Ok? Ok? Então, se você acha que não é possível uma pessoa cometer esse ato pelo fato que é um pastor, pelo fato de ser ministro da palavra, um líder espiritual, você está entendendo? Que ocupa um cargo religioso, não precisa ser necessariamente um pastor, ok? Você sabe do que eu estou falando. Entra na internet e coloca lá líderes religiosos que estrupou alguém. Você vai cansar de ler tanta coisa que ali tem para você ler, histórias horríveis. Você está entendendo? Ontem mesmo eu li uma matéria de um pastor que sequestrou uma menina, que é membro da igreja dele, de 9 anos, para estrupar essa menina. E assim existem outros líderes espirituais também. Mas missionário, eu acredito, sim, você acredita na Bíblia? Eu acredito também na Bíblia. Eu tenho Bíblia, eu tenho várias Bíblias, várias traduções. Eu leio Bíblia. Eu me considero um homem de Deus.
Mas você não acha... Olha, meu irmão, minha irmã, presta atenção, tá? Talvez você seja um pai que está querendo encobrir essa situação, que sua filha sofreu estrupo na igreja, e você não quer denunciar porque vai ficar ruim para o seu nome, vai ficar ruim para sua família. Talvez você tenha que mudar de cidade, mudar de igreja. Você não tem que fazer nada disso. Você acredita na Bíblia? Então exercita Mateus 5 que eu li. Perdoa essa pessoa. Diante de Deus você terá paz. Mas você não está no céu, meu amigo. As leis da terra têm que ser cumpridas. Você está entendendo? E você que é pai que está encobrindo isso da sua filha, você é tão criminoso quanto o que estrupou sua filha. Como que você encobre um crime? Como que eu estou no elevador e vejo uma pessoa enforcando a outra e não denuncio a pessoa que está enforcando a outra? Eu sou cúmplice dela. Pois se a sua filha falou que aconteceu o fato na sua casa, ou na escola, ou no trabalho, você tem que tomar uma atitude, seja homem. Seja homem. É isso que Deus quer que você seja, no mínimo. Você procura a delegacia mais próxima. E você denuncia, para interromper isso. Repito, as incidências que acontecem com mulheres que são estrupadas é porque alguém não denunciou. Não interessa quem seja. Você exercita a palavra escrita de Deus. Ora. Busque a Deus. Fale com Deus. Pai, eu peço ao Senhor que venha tomar as providências, me dá força para resolver essa situação. Ô meu amigo, se você não fizer nada, como chefe da casa, o estrupador amanhã também está exercendo crimes desse tipo com outras pessoas da tua família, com a tua mulher, com a tua mãe, com a tua avó. Precisa parar com esse negócio de que ser cristão é ser tonto, é não fazer nada, é cruzar o braço. Se mexa, faça alguma coisa. Você se inspira em grandes homens de Deus? Pega a vida de Noé, por exemplo. Por que que você acha que Deus escolheu Noé para construir a arca? Porque ele era muito macho, era capaz de fazer, e mesmo toda a tentação que ele sofreu, que provavelmente você está sofrendo agora com essa pandemia, ele superou. Ele foi tentado a vender as madeiras, ele foi tentado a não fazer a arca, mas ele fez, e por ele fazer, é que teve grande efeito na humanidade até hoje. Se Maria da Penha desistisse pelo fato de ter ido na delegacia, não deram atenção para ela, e o marido continuou batendo, esse covarde, ela foi de novo e denunciou. Ninguém deu atenção para ela. Precisou ela ficar numa cadeira de roda de tanto apanhar para poder trazer esse benefício para nós. Você não precisa chegar a esse ponto. Deus é contigo. Você não tem que ter vergonha da vizinhança e das pessoas. Você tem que erguer o peito para cima.
e dizer: eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, e vou buscar justiça sim. Ó, você aluga uma casa, a pessoa não te paga o aluguel, você não vai buscar justiça para receber o aluguel? Você recebe um cheque sem fundo, você não vai buscar justiça para receber o cheque sem fundo? Batem no seu carro, você foi no supermercado, o carro está estacionado, tudo amassado, nem dirigindo você estava, tudo amassado. Você pega a câmera, requer do mercado a câmera e vai aparecer lá que foi tal carro, de cor tal, de placa tal, da cidade tal, que bateu ao fazer manobra. Você vai procurar justiça para receber os seus direitos. Você, como cristão, tem direitos, como aquele que não é cristão. Ora, você sofre um assédio a um ponto de chegar ao estupro. Você vai cruzar o braço e vai ficar só nessa batidinha? Eu perdoei ele, eu perdoei. Sim, você cumpriu as escrituras. Então perdoa o cara que bateu no seu carro e amassou. Perdoa o cheque de 100 mil reais que você recebeu sem fundo. Você está entendendo? Você tem que perdoar, mas você tem que buscar os seus direitos, porque você não pode ficar sem receber o aluguel, sem receber o cheque sem fundo e andar com o carro tudo amassado. Vai procurar um médico? Sim. Vai precisar de tratamento? De um especialista? Vai precisar de intercessão de amigos e confiança? Vai precisar para se recompor. E você acha que é fácil recompor uma pessoa que sofreu estupro? Foi estrupada dentro de casa? Por um enteado, por um primo, pelo próprio pai? Você acha que é fácil? É uma luta muito grande, requer tratamento psicológico, muita intercessão, muita oração. Pense sobre isso. Isso tem me incomodado porque eu tenho recebido, ao longo do tempo, eu já venho observando, desde março, quando começou essa pandemia, já vamos completar quase um ano, estamos em janeiro de 2021. Eu venho recebendo várias reclamações neste sentido. Neste sentido. De pessoas que têm autoridade, exercem uma autoridade na igreja, e de parentes dentro de casa que exercem uma autoridade sobre aquela criança. Para mim, uma pessoa de 9 anos, 10 anos, 12 anos é uma criança. Você entende o que eu estou dizendo? Perdoe sempre. Perdoe sempre. Vou ler aqui de novo para você. Mateus 5,44. Jesus diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E eu, missionário Ripari, te digo, depois que você fizer isso, denuncie o criminoso. Denuncie o criminoso. Procura pesquisar na internet e você vai ver que nós cristãos podemos ter uma vida boa, com qualidade de vida boa, bom emprego, um bom carro, e impormos respeito. Não é deixar para as pessoas achar que nós somos como se fosse zumbi andando de cabeça baixa. Você tem que erguer a cabeça, você não deve nada para ninguém. E se alguém danificar você em alguma coisa, você usa a lei. A lei no Brasil funciona. Você está entendendo? E você tem que usá-la a seu favor.
Você só não pode mentir. Tá entendendo? Se algum advogado falar para você, olha, lá na hora você diz que também o seu carro fundiu o motor, aproveita, pega o carro, bate na árvore para dar perda total. Troca de advogado. Esse não presta para nada. Não minta. Só diga a verdade. Houve estrupo. Foi o primo, foi o pastor, foi o diácono. Aconteceu assim, assim. Fala a verdade. Fala a verdade. Eu estava no mercado. Bateram no meu carro. Quebrou mais uma coisa? Não. Isso aqui só. Fale a verdade. Exija de você mesmo uma vida digna. Depende de você. Depende de você. Depende de você. Você está entendendo? Às vezes a gente pensa que tudo Deus vai fazer. Deus não é office boy, empregado nosso para ficar fazendo tudo por nós. Nós temos que fazer a nossa parte. Ele já nos deu saúde, já nos deu tanta coisa. Ao levantarmos de manhã, já estamos no lucro. Meu Deus, meu Pai, você que me ouve, presta atenção. Você tem que fazer valer o dia que você está respirando. Deus te deu dia. Não para viver uma vida de tonto. Uma vida sem graça. Uma vida com abundância. Sabe o que é isso? É você ter uma qualidade de vida boa. Você pode? Pode. Depende de mim? Não. A vida é tua. Depende de você. Hã? Eu não vou na delegacia denunciar nenhum estrupo. Não fui estrupado. Foi você que foi. Você tem que ir lá denunciar. Você está entendendo? Ah, missionário, eu estou orando. Sim. Você está orando enquanto você ora? Essa pessoa está estrupando outra pessoa. Tem que orar? Sim. Mas tem que ir na delegacia. Que fique bem claro isso, hein? Você está entendendo? E se você tem alguma dificuldade, escreve para mim, liga para mim. E nós vamos te colocar na mão de pessoas, advogados, e te orientar que você vai resolver esse problema seu sim. Tá bom? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Não tenha medo. Você não pode ter medo. Por quê? Quando você exercita a tua fé, é que a presença de Deus é viva em você. É como se algo entrasse forte em você na hora que você tem fé. Com a fé, você chama a presença de Deus em você e você fica cada vez mais forte. Quando você tem medo, você chama a presença de Satanás. Então ocupe a sua mente com as coisas de Deus e você não vai deixar espaço nenhum para Satanás entrar na tua vida. Amém? Estrupo é crime. Estrupo é crime. Você como cristão, não aceite esse tipo de coisa. Deus não se agrada disso. Não aceite. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Que Ele te proteja e te guarda. E que te dê saúde plena a você e a toda a sua família. Em nome de Jesus Cristo. Amém.